bem-vindos. Hoje vamos mergulhar aqui numa zona fascinante de Tóquio, Kanemachi. Fica mesmo no extremo nordeste, sabes? Já ali em Katsushika, a fazer fronteira com Chiba. Exato. E embora pareça, pronto, muito moderna agora, com centros comerciais novos, prédios altos, as nossas fontes guias locais, artigos, blogs indicam que há muito mais. Histórias escondidas, recantos. Sim, é isso que vamos explorar. A localização dela, ali junto ao rio Edo, sempre foi estratégica. E é essa mistura que é interessante, não é? O antigo, o charme da era Showa, até coisas do período Edo, e o moderno. Então, a nossa ideia hoje é mesmo essa. Descobrir essas histórias, esses locais que se calhar não vêm nos guias principais, mas que definem Kanemachi. Precisamente. Ir além da superfície. Ok. Então, começando por essa importância mais antiga, período Edo. As fontes falam muito do posto de controlo de Kanemachi Matsudo, fundado por volta de 1600, na Rota de Mito. Como é que isso funcionava na prática? Para proteger Edo, a antiga Tóquio. Bem, era mais do que uma simples portagem, digamos. Tinha uma função militar clara e de controle de quem passava. E aplicava uma política muito rigorosa do shogunato, a tal Iridepo Deona. E o que era isso exatamente? Basicamente controlavam muito bem as armas de fogo que entravam em Edo. Mas, talvez mais importante ainda, controlavam as mulheres que saíam. O objetivo era garantir que as famílias dos daimyo, os senhores feudais, mantinham reféns em Edo. Percebo. Uma forma de manter os senhores na linha, controlando as famílias deles. Exatamente. Portanto, esse posto ali, na travessia do rio Edo para Matsudo, era um ponto nevrálgico, com vigilância constante, dia e noite. 4 oficiais sempre atentos. Uau! Uma presença forte. Sem dúvida. Mas, curiosamente, e isto é interessante, o controle não era totalmente inflexível. Havia alguma margem para as necessidades locais. E um exemplo disso é um serviço que, incrivelmente, ainda existe hoje, o Yagiri no Watashi. Já ouvi falar. É aquele barco, não é? O último serviço de barco para agricultores ali no rio Edo, entre Tóquio e Chiba. Mas como é que isso se compatibilizava com o controle? Pois, é um exemplo fascinante de pragmatismo, acho eu. Os agricultores locais tinham terras dos dois lados do rio, precisavam de atravessar para trabalhar, então o shogunato deu-lhes uma permissão especial. Podiam usar este barco, contornando o posto de controle principal. Que interessante. Mostra um equilíbrio, então, entre a vigilância política e as necessidades práticas da vida das pessoas. Exatamente. E essa travessia pequenina de poucos minutos acabou por se tornar famosa. Sim, por causa do cinema e da música. Certo. Isso mesmo. O filme Otoko Atsurayo, É Duro Ser Homem, e a canção popular com o mesmo nome, Yagiri no Watashi, deram-lhe uma notoriedade enorme no Japão. Hoje, fazer esta viagem é quase como entrar numa máquina do tempo, sentir um bocadinho daquela vida antiga. É um pequeno tesouro escondido, sem dúvida. E falando em tesouros e história ligada ao rio e ao poder, as fontes levam-nos também ao santuário Kasai Jinja, muito antigo, fundado no século XII, protetor de muitas aldeias ali da zona. Mas o interessante é a ligação a Tokugawa Ieyasu, o próprio fundador do shogunato. Correto. Consta que Ieyasu visitou o santuário logo no início do período Edo e assistiu a um espetáculo de marionetas. Ficou encantado foi com uma música de acompanhamento, o Matsuri Bayashi. Aquela música tocada com flautas e tambores, sabes? E sendo Ieyasu, imagino que não ficou só pelo encanto. Não, claro que não. Recompensou o santuário, deu-lhes 100 coco de arroz, que era imenso na altura uma fortuna, e um selo oficial, vermelho, o Goshuin. E o fascinante aqui é como este reconhecimento vindo do topo do poder basicamente catapultou esta música local. Mas essa música, o Matsuri Bayashi, nasceu mesmo ali, no santuário? Acredita-se que sim. A tradição atribui a sua origem a um sacerdote chamado Noze Tamaki, ali por volta de 1716, 1730 e tal. Inicialmente era para acompanhar a poemas waka, mas o patrocínio de Ieyasu deu-lhe um estatuto completamente diferente. Espalhou-se, influenciou outras músicas na região de Edo, como o Kanda Bayashi. É um exemplo claro de como o poder central pode moldar a cultura popular.
E ainda hoje se pode ouvir. É uma tradição que continua viva. Sim, continua e é reconhecida oficialmente, atenção, foi designada Património Cultural Folclórico Intangível de Tóquio em 1953. É possível ouvi-la ao vivo no santuário em certas datas, nos domingos a meio do mês ou no festival anual, o Rei Taisai. Que bom. E mais, o próprio Ieyasu é consagrado no santuário, como um símbolo de sucesso profissional, sabes? Por isso o local atrai pessoas que procuram essa bênção, digamos. E é um sítio ótimo para observar esta interligação entre poder, religião e cultura popular. Muito interessante. E há outro pormenor. No início do século XX, por causa de obras no rio Edo, outro santuário, o Owashi, foi transferido para os terrenos do Kasai Jinja, e isso deu origem a um evento muito popular que acontece lá em novembro, o Mercado Tori no Ichi. Bem, de patrocínios importantes e música antiga, vamos passar para uma lenda bem mais peculiar e muito visual. O Shibarare Jizo, o Jizo amarrado, no templo Nanzon. As fontes contam uma história engraçada com um magistrado famoso. Sim. A lenda mais conhecida liga esta estátua ao Uka Ichizen, um juiz conhecido pela sua inteligência e métodos pouco ortodoxos às vezes. A história é que um comerciante foi roubado enquanto dormia ali perto da estátua de Jizo. Então o Uka Ichizen, em vez de ir logo atrás do ladrão, mandou prender a estátua. Concordas? Prender a estátua. A sério? Sim. Acusou-a de negligência por não ter protegido o comerciante. Uma tática original, no mínimo. E resultou? Segundo a lenda, sim. O julgamento da estátua atraiu imensa gente, claro. Oka, muito esperto, impôs uma pequena multa a toda a gente que estava ali a assistir, por estarem a perturbar o tribunal. Ora, quando o verdadeiro ladrão se aproximou para pagar a sua multa, o comerciante reconheceu. Que astuto. Incrível. Pois é. E a estátua que está lá em Nanzuin, que fica perto do Parque Mizumoto, é vista como a materialização desta história. Reflete muito a fé popular na justiça e a admiração por estes juízos sagazos. E essa prática de amarrar a estátua com as cordas continua até hoje, como um ritual. Continua assim. É muito visual, as pessoas vão lá, amarram cordas de palha à estátua enquanto fazem os seus pedidos. Proteção contra roubos, claro, mas também para afastar o azar, encontrar um bom partido. É interessante ver como estas figuras budistas como o Jizo, que tradicionalmente é um salvador, são adaptadas pela fé popular para coisas muito cotidianas, não é? Participar nisso deve ser uma experiência diferente. E há uma cerimónia no fim do ano, não há? Com as cordas. Sim. Na véspera de Ano Novo fazem a Nawahodo Kuyu. É a cerimónia de desamarrar as cordas. Tiram todas as cordas que se acumularam durante o ano. É um ato simbólico de libertação, de renovação para o novo ano. Um ritual mesmo muito próprio dali. E esta ligação entre as lendas e o dia-a-dia chega até aos doces. Perto da estação JR Kanemachi há uma confeitaria tradicional, a Ibisu Seika Honten, e têm um doce famoso, o Mangan Dorayaki, que está ligado a esta história do Jizo. Exatamente. Mangan significa algo como realização de um desejo. Faz eco da esperança que as pessoas depositam no Jizo amarrado. E o dorayaki em si, pronto, é aquele doce tipo panqueca recheada, muito popular. Este é conhecido por usar ingredientes de muita qualidade, como um feijão azuki especial de Hokkaido. A loja em si é um ótimo exemplo de um negócio local que abraça a história e as lendas da sua zona. Cria um produto com mais significado, não é? Sim, dá-lhe outra camada. E além do dorayaki, as fontes falam de outros doces bons lá, como o ogure com castanha e o tekyokan, que é uma gelatina de feijão servida em bambu. Mas parece que Kanemachi tem mais segredos doces e também para quem gosta de café. Locais descritos como anaba, sítios escondidos especiais. Tem. Há exemplos muito interessantes. Por exemplo, o Tabemono Tohiyopin. Uau! É um café super popular, precisa de reserva. É conhecido pelas sobremesas de fruta da época, que são lindíssimas, mas também por ter regras um bocado invulgares. Pedem silêncio para uma experiência mais calma, mais focada na degustação. Curioso! E para algo diferente, há o gura, que combina cheesecake artesanal com sabores até estranhos, tipo morango e gorgonzola, com vinhos escolhidos para harmonizar. Uma proposta mais sofisticada, talvez. Sim, mais invulgar. E depois, para quem gosta de um ambiente mais clássico, mais retro, há o Café Darumado.
Fica perto do Parque Mizumoto. Tem um ambiente mesmo de café antigo, com vitrais, móveis de madeira. Já apareceu em séries de TV e tudo. Servem bom café, claro, e bolos caseiros. Estes sítios mostram bem essa diversidade de Kanamachi, não é? Do moderno e conceptual ao tradicional e acolhedor. E essa mistura também se sente nas ruas, imagino, especialmente se sairmos das zonas mais novas. Sem dúvida. Um bom exemplo é a rua comercial Kanamachi Sakayadori. Fica do outro lado da linha Keisei. As fontes descrevem-na como uma rua estreita, cheia de pequenos bares, izakayas, tascas japonesas, que ainda têm aquele ar da era Showa, sabes? Um contraste brutal com os prédios altos e modernos que se vêem ao fundo. E a própria linha de comboio que passa ali, a Keisei Kanamachi, ajuda a criar esse ambiente mais calmo, não ajuda? Ajuda, sim. Por ser uma das pouquíssimas linhas de via única em Tóquio, tem um ritmo diferente, mais lento, quase de província. E isso ajuda a preservar o caráter destas ruas comerciais mais antigas, onde ainda há um forte sentido de comunidade. Olha, outros exemplos desse charme são a padaria Toraya Bakery, muito antiga e popular, ou o restaurante and café Bonjour, um clássico kissaten, aquele tipo de café-restaurante japonês à antiga, aberto desde 79. Tem uma decoração super eclética e comida caseira. Mas mesmo nessas zonas mais pacatas vão surgindo coisas novas com personalidade. As fontes falam do Bicycle Coffee Tokyo, uma torrefação de café orgânico com vista para os comboios. E fazem entregas de bicicleta. E também uma loja de roupa vintage, a Urchin, que parece ser um achado raro naquela zona. São bons exemplos de como o novo se pode integrar no antigo. Também se nota na renovação de coisas essenciais, como a Casa de Banhos Públicos, a Kanamachi-yu, ou na criação de alojamentos com charme, como o Hostel Hanaan, que funciona numa casa antiga recuperada. E depois, para quem procura coisas mais modernas, tipo bebidas e petiscos, há o Invader Shoten, com imensas cervejas artesanais e vinho, ou o Saito Shokudo, que serve comida autêntica do Sudeste Asiático. Tanta coisa para explorar, mas é um elemento que parece ser quase um fio condutor visual, um símbolo mesmo de Kanamachi. A torre de captação de água da estação de purificação de Kanamachi. Aquela torre com um telhado pontiagudo, junto ao rio. Toda a gente a conhece, não é? É inconfundível essa torre. É de 1941 e a função dela é essa, captar água do rio Edo para ser tratada. Mas a história da qualidade dessa água é extraordinária. Aqui houve uma altura em que tinha má fama, pois foi. Li qualquer coisa sobre ser intragável. Foi mesmo. Nos anos 70, 80, por causa da poluição no rio a montante, a água que saía dali, tratada, tinha um cheiro a mofo muito forte. Havia imensas queixas. Chegou a ser considerada das piores águas do Japão. Mas depois houve uma reviravolta completa. É sério? Como é que isso aconteceu? Em 1992, instalaram um sistema de tratamento super avançado, pioneiro na altura em Tóquio. Usava ozono e carvão bioativado. E isso resolveu os problemas de cheiro e sabor. A qualidade melhorou drasticamente. A água ficou tão boa que até chegou a ser engarrafada e vendida, como Tokyo Sui. Imagina a transformação de intragável a água engarrafada premium. Uau! Impressionante mesmo. Mas o mais curioso nisto tudo é como uma estrutura que é puramente funcional, uma torre d'água, se tornou um ícone cultural. Tão acarinhados. É a verdade. O aspecto dela tão característico e o facto de estar sempre ali na paisagem tornou-a familiar. E depois, claro, aparece constantemente no filme Otoko Atsurayo. Simboliza o regresso à casa do protagonista, a Katsushika, e também aparece na manga Kochikame, que se passa ali muito perto. E por que é que achas que esta torre, especificamente, cativou tanto as pessoas? Olha, provavelmente porque o design dela e a época em que foi construída evoca aquela nostalgia Shitamachi, a atmosfera dos bairros populares tradicionais de Tóquio, que estas obras, como o Otoko Atsurayo, celebram. Não é uma torre moderna nem imponente, mas tem um ar sólido, familiar, quase intemporal. Tornou-se um símbolo dessa vida mais simples, mais autêntica. E, claro, um ponto de visita para os fãs. Música com bênçãos do shogunato, passamos por doces com história, cafés com regras estranhas, ruas com arte de outra época e acabamos neste ícone inesperado que é a Torre de Água. Mostra mesmo como um bairro aparentemente simples pode ter tantas camadas, não é? Sem dúvida.
Kanamachi é um exemplo perfeito de como a história e a modernidade em Tóquio não são coisas separadas. Elas coexistem, interagem, o antigo não desaparece, adapta-se, inspira coisas novas, torna-se parte da identidade do presente. É um convite claro a explorar com mais atenção, a procurar estas ligações e a descobrir os nossos próprios tesouros por lá. E olha, fica talvez uma última reflexão, ligada a uma nota que aparecia nas fontes sobre a herança agrícola de Kanamachi. O bairro foi o berço do Kanamachi Kokabo, sabia? Uma variedade de nabo pequeno desenvolvida ali por volta de 1910 e que depois se tornou popular em todo o Japão. A questão que fica é, para além disto tudo que falamos, que outros vestígios dessa história agrícola, talvez nomes de ruas, pequenas hortas esquecidas entre os prédios, ou memórias dos moradores mais velhos, será que ainda existem por lá, escondidos, à espera de serem descobertos por quem explora Kanamachi, com olhos de ver? Fica a pergunta no ar.